Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Vocês falam aqui com Raul Lamarca. Fui executivo, fui gestor e pesquisador durante muito tempo no setor portuário. Daqueles que já me acompanham nas minhas redes conhecem a minha trajetória nesse setor. Um longo tempo trabalhando na vida, no mundo corporativo, no qual eu desenvolvi a minha carreira. E mais recentemente, eu fiz a migração dessa vida executiva para a vida de empreendedor. Atuo no setor portuário ainda, dessa vez como prestador de serviço, com projetos de tecnologia e inovação. E mais recentemente também decidi me posicionar, por meio das minhas marcas pessoais nesse universo de produtos digitais e também de produção de conteúdos. Hoje, nós estamos aqui gravando o primeiro episódio desse podcast. Vamos falar muito de carreira e, naturalmente, temos um convidado que tem carreira no sobrenome, né? Então, verdade. Alguém que pode nos brindar aqui com sua trajetória, sua carreira e toda essa vida exitosa na vida e nos negócios, né? O Ricardo Carreira, ele foi meu professor na Universidade Federal do Maranhão. Um dos motivos da gente estar tendo essa conversa e de eu poder falar para vocês hoje como empreendedor é porque no segundo período da universidade, na disciplina de criatividade e empreendedorismo, tive aula com esse cara e eu fui contagiado. Verdade. Não só pelo grande conhecimento técnico que ele tem, que vocês vão perceber pelo discurso que ele tem, mas pelo principal ativo que eu acho que uma pessoa tem, que é a energia, né? O Carreira, ele tem a capacidade de fazer isso. Vocês vão me ver chamando de mestre, e uma vez que a gente chama de mestre, a gente não para, né? É uma relação que a gente não deixa de chamar, e eu tenho uma deferência natural por professores, sou filho de professores, do lado de pai e do lado de mãe, não seria diferente com um professor que marcou bastante a minha carreira, como você, Carreira. Então, que palavras iniciais você teria a dar aqui pro nosso público? Bom, primeiro eu queria parabenizar você, Raul, pela iniciativa, que eu acho que é fantástica essa ideia de trazer conteúdo, de disseminar isso. E fico até honrado também de estar participando do episódio 01, né? Primeiro episódio tenho certeza, desse projeto que vai longe, né? E acho que a gente tem que realmente fomentar isso, discutir, conversar, bater papo, explicar como é que funciona, porque o conhecimento, ele se renova a cada momento, e talvez o ponto mais importante dessa renovação é quando você troca experiências. Não tem jeito, a gente precisa estar com outras pessoas para que a gente construa alguma coisa. Quando eu estou dentro de uma sala de aula, e aí, gente, já vou falando aqui como professor, né? Quando eu estou dentro da sala de aula, eu digo assim, eu não sou o dono do conhecimento, eu estou aqui para transformar junto com vocês. Talvez eu seja um curador dessas informações, mas a gente vai construir algo novo aqui. Porque o conhecimento, ele acontece naquele momento, ao vivo, a gente produz aquilo. Eu digo que cada aula que eu dou, ela é inédita e nunca mais vai acontecer. Por mais que essa aula eu repita várias vezes, mas aquele momento, aquele insight, aquele exemplo, aquele minuto que eu tive aquela experiência só vai acontecer naquele dia. Possivelmente, os momentos que nós tivemos na disciplina de criatividade e empreendedorismo, lá nos idos de 2015, acredito eu. 2010. 2010, ó, faz tempo, hein? 2010, é verdade. O cara, quando vai ficando velho, é um negócio sério. Então, naquela época, quando isso aconteceu, nunca mais eu vou repetir aquela aula, nunca mais. Mas, Ricardo, tu tem mais conhecimento agora? Provavelmente. Mas aquele momento, aquela experiência que a gente teve, ficou marcante ali naquela aula. Então, eu acho que a gente tem que aproveitar esse momento que eu estou vivendo aqui, outros momentos que a gente já se reuniu, já conversou, a gente tem que aproveitar cada momento, porque isso aqui é uma experiência única. Então, quero ver se nessa nossa conversa, nesse nosso bate-papo, eu vou trazer um pouquinho dessa minha vivência, né, dos momentos positivos, claro, que a gente tem que falar de coisas boas, mas a gente não pode deixar de falar das coisas que a gente aprendeu e que não deram tão certo, mas que a gente avaliou, redimensionou e fez novamente, ou até descartou, né? Porque tem coisas que a gente projeta, mas na hora que a gente vai para a execução, a gente percebe que aquilo não vai funcionar bem, é melhor descartar, porque a gente tem que fazer aquela avaliação, né? Aquela tábua de avaliação. Esse esforço que eu estou fazendo, vale a pena pelo resultado que eu vou ter? Depende do nível de resultado que você quer ter. Então, isso tudo faz parte do processo de empreender, né? Empreender não é fácil. Isso eu não quero também dizer para as pessoas não empreenderem, que eu acho que o empreendedorismo é a única fonte de resultados melhores que a gente possa ter, né? Mas a gente tem que entender que as pessoas vendem, né? Vendem um pedestal para o empreendedor, para o empresário,
que ele é um cidadão que ganha muito dinheiro e trabalha pouco. É claro, quando ele chega no auge, quando ele chega no seu ápice, ele vai chegar num ponto onde ele vai, talvez, não trabalhar menos. Eu acho que esse não é a denominação correta. Trabalhar diferente, né? Talvez tendo mais ferramentas para gerir o seu negócio, mas ele nunca vai deixar de entender, de mapear, de avaliar indicadores. Só que agora de uma maneira, vamos dizer, mais paulatina, mais vagarosa, mais distante, porque ele já tem pessoas, ele treinou gente, ele formou pessoas que podem também ajudá-lo. Então, é claro, a gente acaba começando a ter mais um equilíbrio, um pouco mais de vida familiar e tal, mas a gente nunca deixa de se preocupar. Então, é claro, e o objetivo do empreendedor é ter resultado. Pô. Eu quero ter resultado financeiro, eu quero ter retorno daquele esforço que eu tive, do conhecimento, o quanto de conhecimento a gente tem, né? A gente desenvolve o tanto de conhecimento que a gente precisa, né? Então, enfim, essa é a minha, digamos, esse meu papo inicial, né? Essa introdução para mostrar para a galera, para a galera entender um pouquinho como é que a coisa funciona. Acho que é isso. Mestre, fantástico. Acho que nesse voo geral você já deu ganchos aqui para várias das perguntas que eu queria te fazer. Eu conheço muito a história do Carreira já como professor da UFMA, conheço muito a história do Carreira também como empreendedor à frente da FAENE, lá nos seus primórdios, né? E hoje sendo essa grande empresa que você tem. Mas eu queria que a gente começasse do começo, né? Falando como surgiu a decisão de começar na carreira no mundo dos negócios, né? Primeiro você foi gestor de empresas, depois você teve a experiência como empreendedor. Como é que foi tudo isso no começo? De onde vem o Carreira? Carreira filho de quem? Bom, eu sou filho de Pedro Carreira e de Jacinta Carreira, né? Duas pessoas que eu tenho muita admiração. Meu pai, infelizmente, não está mais aqui com a gente, né? Mas é um cara que sempre a gente bateu muito papo. Às vezes ele dizia que eu era muito ousado, ele não tinha essa coragem e tal. Mas o empreendedor precisa correr riscos. É claro que esses riscos precisam ser calculados. Mas quando tudo isso começou, dentro da minha própria casa, eu tinha pessoas, empreendedores. Meus pais, eles, além do meu pai trabalhar numa empresa privada, ele também tinha outro negócio com a minha mãe de venda, né? Uma loja de presentes, loja de roupa e tal. Eu vivi muito isso, né? Então, eu acho que dois pontos que foram muito importantes para a minha decisão de empreender. Primeiro é que a gente tem que entender o seguinte: eu não tinha uma herança, não percebia essa herança, né? Meu pai era um cidadão, trabalhava muito e tal, dava uma boa vida para gente, mas ele não tinha um patrimônio, né? Não ia me deixar alguma coisa. Se eu quisesse realmente conquistar algo a mais, eu teria que buscar isso, né? Carreira não podia ser um playboy. Não poderia, não dava, não tinha espaço para isso. Então, eu lembro, até brinco, que quando eu sempre gostei de negociar. Por quê? Porque o foco principal é eu ter resultados para conquistar as minhas coisas. Eu não gostava muito de pedir, sabe? De chegar para o meu pai, para minha mãe e dizer assim: pô, me dá um dinheiro aí para eu ir para uma festa, para eu sair com uma menina e tal. Ir no cinema e tal. Eu me sentia muito incomodado, principalmente quando eu comecei a ficar um pouco mais velho, já tenho meus 16 anos, 17 anos. Falei, caramba, eu tenho que buscar fonte de renda, né? Nessa época eu estava fazendo vestibular, e aí eu sempre negociava minhas coisas. Eu achava interessante isso. Minha mãe, até uma vez, ela até largou de mão, porque ela me deu um tênis. Essa história ficou bem marcada na minha cabeça. E eu saí com tênis na rua, né? Eu fui jogar uma bola, não lembro bem o que era. E aí um colega olhou e falou: pá, mas que tênis bonito, hein? Eu falei: quanto tu calça? Olha a pergunta: quanto tu calça? Aí ele falou: 43. Ele é 43, experimenta aí, vê se tu gosta. O cara falou: pô, lindo, hein? E aí, vamos negociar? Tu negocias? Claro. Eu voltei para casa descalço. Minha mãe perguntou: foi assaltado? Eu falei: não, eu vendi o tênis. Pô, tu vendeu o tênis que eu te dei. Quanto custou? Ela me disse quanto custou, eu paguei para ela. Quanto custou, ainda sobrou dinheiro para mim. Eu falei: vai lá e compre de novo para mim, porque aquilo eu já negociei e tive um lucro. Então, eu sempre gostei de gerar negócios, né? Fantástico. Então, eu acho que essa coisa da veia, né? De olhar o dia a dia, de ver e também ver as dificuldades, né? Porque, gente, existe muito glamour nessa coisa do empresário e do empreender. A gente sabe que a vida, principalmente no início de um empreendimento, não é fácil, né?
E claro, dentro da minha vida profissional, eu assumi alguns papéis, alguns cargos dentro de algumas organizações. Trabalhei no início com empresas de tecnologia, mas sempre no viés da venda, né? Porque eu acho que a venda, ela é o passaporte do sucesso, vamos dizer assim. Porque você precisa saber conhecer o negócio que você está desenvolvendo e saber vender aquele negócio. Então, quando eu tive minha primeira oportunidade de um trabalho mais formal dentro de uma empresa, imediatamente eu me posicionei no relacionamento com o cliente. Então, apesar de ser uma empresa de tecnologia, desenvolvia software e tal, eu imediatamente trabalhei no início na área de programação, mas rapidamente me posicionei como o cidadão que ia apresentar o produto para o cliente. E como eu já tinha aquela facilidade de falar com as pessoas, isso é uma coisa que a gente viu, gente, isso aí vale para a galera que está assistindo aí, a gente precisa desenvolver isso. A habilidade de se relacionar com as pessoas, de mostrar quem você é realmente, eu acho que isso é a porta de entrada para você começar, para você desenvolver, para você evoluir. Então, se você não tem essa aptidão nata, desenvolva. Busque essa habilidade de alguma forma para que você consiga ter o sucesso dentro da área que você atua. Então, nesse momento, imediatamente eu já me posicionei como um vendedor, né? Como uma pessoa que ia apresentar aquele produto. Como eu conhecia o produto, era mais fácil de eu vender, porque eu participava do processo de construção. Tu acha que existe um estigma em torno dessa palavra, Carreira? Vendedor? Ah, com certeza. As pessoas, algumas pessoas, elas têm medo ou vergonha, né, de ter essa coisa de ser um vendedor. Mas eu acho que nós somos vendedores desde o momento que a gente sai de casa, pô. Nós estamos sempre vendendo alguma coisa. Alguém que é empregado é um vendedor? É claro, tem que ser um vendedor, porque lá dentro de uma empresa, você está vendendo a tua posição, tu quer melhorar de cargo, tu quer ter um salário melhor, mas você precisa vender aquilo, você precisa mostrar para as pessoas que tu realmente merece. E tá vendendo as horas de trabalho, né? Claro, também. claro. Você está vendendo, na média, né, as suas 44 horas de trabalho semanal, tu está vendendo. Agora, tu quer vender da melhor maneira possível. Tu quer que as pessoas notem que você realmente tem uma aptidão para aquilo, pode dar resultados melhores. Isso vale para tudo, gente. A gente vive num grande Big Brother, né? Eu falo para os meus alunos, né, eu nunca deixei de ser, eu acho que a essência de ser professor, isso é talvez a coisa que eu mais ame fazer, né? Estar com outras pessoas. Eu acho que isso me ajudou muito também a desenvolver várias aptidões, porque conversar com os alunos, sentir o que eles querem, passar por gerações, porque a gente, professor, ele acaba passando por várias gerações, né? Pessoas vêm, pessoas saem, pessoas desistem, pessoas continuam, e tu tá ali, é o professor Ricardo, você que é o Carreira, você que é o Ricardo. Então a gente sempre tá ali e acaba sendo uma referência. Tem pessoas que eu às vezes não lembro da fisionomia, mas tem alunos que lembram de um momento que professor, o senhor lembra daquela aula, daquele exemplo que você me deu? Eu fico olhando para a cara dele, e ele fala com tanta emoção, e eu não consigo me lembrar. Pô, eu falei isso? Foi isso eu falei, porque realmente é bom. Mas é porque foram muitos momentos, são mais de 30 anos na educação, né? Como teu aluno, eu posso falar de um momento como esse aqui e falar para você que está em casa assistindo a gente. Pronto. Fantástico. Eu acho que a gente estava no início do segundo período. A criatividade e empreendedorismo na UFMA é segundo período, né? Exatamente. Acho que a gente estava na terceira ou na quarta aula e tu passou um exercício para a gente. A gente tinha que dizer quais eram as nossas escolhas de vida, por que a gente estava escolhendo estudar administração, qual era a profissão que a gente queria seguir, qual era um patamar de renda desejável que a gente teria nos próximos 15 ou 20 anos. E aí, eu coloquei tudo aqui, eu escrevi tudo com muita certeza, né? E tu começou a fazer algumas perguntas e eu comecei a me ver numa saia justa. Eu falei, meu Deus, eu achava que eu sabia o que eu queria. E agora, de repente, eu não sei mais. Né? Isso estava tão sólido e agora parece que eu estou aqui em areia movediça, pisando em falso. Né? É verdade. Eu coloquei lá, eu lembro, eu cravei, né? Eu quero ser um funcionário público, eu quero estar ganhando até 15 mil reais por mês e eu vou viver muito satisfeito com isso, se até o final da minha vida eu viver assim. Aí tu me fez as seguintes perguntas. Cara, se tu quer ser funcionário público, tu acha que tu deveria estar fazendo curso de administração? Porque a administração ela te dá ou viés de ser empreendedor, ou tu pode ser um executivo de empresas. E eu nunca tinha pensado nisso, cara. Uma pergunta que tu me fez explodiu a cabeça completamente. Acho que eu tomei a decisão de fazer o curso de administração
por inconscientemente, talvez, saber que esses eram os caminhos. Mas por ser filhos de funcionários públicos e não ter empreendedores como você teve na família, talvez eu não me permitia refletir aquele caminho. E aí a importância de você conversar, às vezes, com a pessoa que é mais experiente que você. Porque ela clareia caminhos, Carreira. Sem dúvida. E esse momento ele é muito marcante na minha vida. Pô, que bom, né? Pois é, mais um exemplo, né, que realmente a gente trabalhava algumas ferramentas, e isso é uma coisa que eu percebo até uma mudança está acontecendo ao longo dos anos, que as pessoas elas já não têm mais aquele sonho tão fresco na cabeça, tão visível, de que o segredo do sucesso é você fazer um concurso público e passar e ter aquela estabilidade, né? Onde, na verdade, aquilo ali também te dá um teto, a não ser que tu vá por caminhos nebulosos, mas se tu for por caminhos normais, tu tem um teto de ser funcionário público, né? Mas é isso que você quer? Eu sempre dizia assim, ó, eu sempre digo até hoje, vamos pensar grande, né? Vamos pensar lá na frente, vamos pensar em algo maior. Eu brinco com os alunos quando eu chego e digo assim, ó, gente, pode ser que daqui a um mês vocês olhem para cima e tem um helicóptero pousando aqui do lado. O professor Ricardo, todo mundo começa a rir. Pô, professor, se eu venho de helicóptero, eu tenho que mirar no helicóptero. Porque se eu vier num carrão, já tá bom, já tive lucro. Mas a gente está sempre mirando em algo bem maior. Então, eu acho que esse é o aspecto que a gente precisa avaliar. Então, voltando para essa coisa da história de empreender, né? Quando eu percebi nessa empresa que eu tinha essa aptidão, né? E eu até, ainda tinha outro detalhe, né? Eu comecei a fazer engenharia, eu fiz 2 engenharias e larguei as 2. Por quê? Porque eu era bom em matemática. Ok. Mas isso não é suficiente para te ter uma carreira de sucesso. Tu é bom numa área de conhecimento, ok, mas isso é suficiente? Engenharia, não querendo de jeito nenhum menosprezar e nem desprezar os engenheiros, pelo amor de Deus. Eu fiz engenharia elétrica e engenharia civil, só que eu larguei as 2. Uma eu larguei no 2º período, outra eu larguei no 6º. Por quê? Porque aquilo não estava tendo aquela afinidade comigo que eu imaginava. Tudo bem, tinha bastante cálculo, aquilo eu gostava, mas aquilo era até a página 2. A partir da página 3, o que é que vem? O que é que realmente me motivava? Era falar com pessoas, era negociar, e aí o curso de administração me trouxe ampliou esse horizonte. Aí quando resolvi largar as 2, eu já estava já com 3 anos dentro da faculdade, resolvi zerar minha vida e começar de novo. Gente, eu acho que a gente também não deve achar que isso é uma coisa ruim. De vez em quando tu tem que dar uma zerada. Sabe aquele reset? Tu tem que dar. Não funcionou legal daquele jeito. Vamos tentar novamente. Então, existem alguns momentos na vida da gente que você precisa ter esses desafios e tu desafia você mesmo. Isso é uma forma de desafiar. Porque parece uma maluquice. Caramba, tu vai jogar fora 3 anos e meio da tua vida, tu ficou indo pra faculdade e tal. Eu vou trancar, não tô gostando. Aí, por ter medo de jogar 3,5, jogar 4, 5, 10, 15, 20. Né? Quantas pessoas estão infelizes durante 30 anos? Porque não gostam da profissão, porque trabalham em algo que elas não ficam felizes. Eu já vi gente, né, do meu convívio que diz assim, caramba, eu me arrependo porque eu nunca fiz aquilo que eu realmente queria. Rapaz, mas por quê? Eu nunca tive coragem, eu nunca tive, talvez, estímulo. E a gente sabe que a motivação vem da gente, né? Claro que tu precisa ter ao teu redor alguma coisa que tu possa se agarrar e tal, mas a grande motivação vem de você, né? Então, isso foi um ponto, esse reset aí na minha vida, esse restart aí foi interessante, foi importante, porque eu repaginei tudo, saí daquele caminho que eu já estava dando umas aulinhas de matemática, porque eu fazia engenharia e tal, e aí eu comecei a perceber que esse não era o caminho, né? Então, eu larguei a engenharia, comecei a administração, e aí nesse momento, aí veio aquela ideia de montar uma empresa, né? Porque o cara começa a fazer administração, quer montar uma empresa, ou então quer ser funcionário público ou executivo e tal. E aí eu disse, vou ter que montar uma empresa. E eu consegui, junto com outros 2 colegas. Então, primeiro veio a vertente da venda, um pouco inspirado pelo que você via em casa com seus pais, né? Isso. E depois veio a vertente da educação. Da educação, isso. Aí o que acontece? O interessante disso tudo, Raul, é que eu chamei 2 pessoas, 2 amigos que eu fiz dentro da faculdade, ali já com 2 anos de faculdade, e falei, galera, e eu já estava, essa coisa da educação, eu comecei a perceber que um dos pontos que poderia ser interessante é a questão do treinamento, né? O treinamento,
a capacitação e tal, era um negócio interessante. Então eu montei, claro, não tinha toda essa tecnologia, nós estamos falando de 1995, pô. 30 anos. Faz tempo, hein? Faz tempo, 1995. E aí eu montei lá com muita boa vontade, aí foi um dos grandes desafios que eu tive de começar a montar um pequeno portfólio para vender treinamento, né? E como eu me identifiquei muito com a área de suprimentos, logística, materiais e tal, eu comecei a ver que isso é uma área que tinha pouca gente atuando. E eu poderia ter ali um nicho de mercado interessante. Eu comecei a bater na porta das empresas para vender treinamento. Só que, gente, vamos lá. As pessoas não vão querer abrir as portas da sua empresa e para que treine sua equipe para um cidadão novinho que não tem histórico, que não tem nada. Então, eu comecei ali com muita dificuldade e, claro, a gente começa a ficar meio desmotivado, né? Porque vai levando muito não, né? Não preciso, não quero. E aí eu fiz um desafio. Eu falei assim, rapaz, eu vou começar a oferecer treinamento de graça. De graça. Só para fazer portfólio. Só para fazer portfólio. E aí eu digo que inclusive eu dei uma entrevista há um tempo atrás, saiu até no jornal, o Estado do Maranhão na época, tinha jornal impresso e tal, e ele me ligou, achou o meu telefone e me ligou, que foi o seu Manuel, que era o CEO do Grupo Lusitana na época. Grupo Lusitana. E eu bati na porta. Começou com ele lá no Garden Shopping? Lá no Garden Shopping, exatamente. De Garden Shopping. Aí eu cheguei lá, fui bater um papo com ele e pedi, e ofereci o treinamento, disse, olha, a Lusitana, ele me recebeu, fiquei feliz, né? Fui lá, marquei com a secretária e mostrei para ele e tal, como era interessante ele treinar, desenvolver, reduzir custo. Quando eu falei reduzir custo, ele já começou a me olhar e tal. Você sabia que 30% do seu estoque é perdido, é perdas e avarias e tal, eu posso te ajudar com relação a isso? Aí ele, tá bom, vamos fazer. Mas aí ele bateu no meu ombro e disse que ele não tinha como pagar em dinheiro, se eu aceitava cestas de alimento. Eu falei, é a vida, né? Vamos lá, é o que nós temos, vamos começar. E foi o meu primeiro cliente, vamos dizer assim. E claro, ter no teu portfólio... E creio que era o maior grupo econômico. Era o maior grupo, mais de 50 unidades em São Luís, é muito forte. Então, quando eu começava a colocar, olha, eu já dei treinamento, tudo bem, que foi 2 semanas de treinamento, mas eu tô dando treinamento para o Grupo Lusitana. Aí as portas começam a se abrir. Ah, tu tá dando treinamento para o Grupo Lusitana? Pô, legal. Por que você dá treinamento lá? Eu fui mostrando. E aí a gente foi começando a entrar no mercado. E aí eu disse assim, eu sozinho vai ficar difícil, né? Não vai ficar fácil. Então você começou com educação corporativa, né? Isso, exatamente. E aí o que é que eu fiz? Eu fui atrás de parceiros dentro da faculdade. Eu acho que a faculdade é um local onde você tem possibilidades de crescer muito, né? Eu tenho certeza que projetos nasceram, seus projetos também nasceram muita coisa dentro da faculdade, né? Daqui a pouco eu vou chegar no projeto Oceanos, que foi um projeto que eu tive a sorte de participar com vocês. E aí eu chamei dois amigos que estavam fazendo administração comigo também para entrar nessa empreitada comigo. E aí tem aquele que já está ficando até chato, porque toda vez eu repito a mesma história, mas professor, a gente já está sabendo, mas eu tenho que repetir, porque essa história marcou minha vida. Que foi, eu tive essa primeira empresa de treinamentos com eles, né? Que foi uma empresa que a gente começou, mas as pessoas têm que entender o seguinte, todo negócio ele precisa maturar, ele precisa ser maturado, ele precisa ser desenvolvido, e claro, nós precisamos planejar. É uma das coisas que às vezes o jovem não tem, né? Eu não tinha muita vontade de planejar, eu queria executar, né? Eu não tinha muito essa sensibilidade do quanto é importante você planejar um negócio, né? E aí a gente começou com uma empresa de treinamento e o nosso primeiro treinamento, eu já estava quase formando, né? Já com a empresa começando e já finalizando meu curso superior e já estava dando aula, já comecei a dar aula em outros níveis, né? Já quase formando, já estava começando a dar aula numa faculdade local, que era o Selma, já estava terminando o EMA e comecei a dar aula lá no Selma, já tinha alguns alunos, dava aula também num programa que tinha na própria EMA, eu não lembro bem como era o nome do programa, não sei se é Procad, alguma coisa do gênero, que era um programa de aperfeiçoamento e eles chamavam alguns
formandos para participar desse projeto e eu queria pegar know-how, né, e me oferecia. Normalmente não tinha remuneração, mas eu queria aprender, né, sala de aula, gente e tal. E aí eu comecei a ter essa aptidão. E com esses 2 colegas, a gente começou a criar alguns cursos para dar treinamento. Só que era muito difícil ainda. Mais uma vez, quem trabalha com serviço sabe que tu precisa ter autoridade no assunto para as pessoas comprarem o teu negócio. Isso não é de uma hora para outra. Hoje é muito mais fácil eu querer vender um treinamento, porque as pessoas me conhecem já, eu já tenho uma história, as pessoas já sabem por onde eu passei. Então, não é que ficou fácil, mas não é tão difícil quanto antes. Então, ali, para criar uma autoridade, a empresa estava ali, a gente começou a investir, cada um deu uma coisinha, a gente montou um escritório e tal. Só que os meninos, eles eram muito imediatistas, eles queriam resultados imediatos. Então, com 6 meses, o negócio ainda estava em construção e a gente ainda estava meio perdido. Tanto é que teve uma reunião que a gente sentou, olhou para a cara do outro e falou, vem cá, nós estamos dando treinamento de qualquer coisa. Eu falei, a gente não está sem foco, a gente não tem um foco. Ainda dá treinamento de logística, de venda, de finanças. A gente quer treinar as pessoas, treinamento corporativo. Aí eu falei assim, gente, nós estamos se formando, por que a gente não muda um pouquinho o foco e começa a treinar as pessoas de um modo geral, abrindo cursos para que o varejo, né, as pessoas comprem, não necessariamente a gente venda para a empresa, porque o nosso foco inicial era vender para empresas, né, é corporativo mesmo. Mas a gente não estava conseguindo ter o resultado que a gente queria, né? E aí a gente fez um primeiro evento, que foi um evento que a gente fez um investimento alto, porque a gente contratou um hotel, contratou um coffee break, um monte de coisa, esperando 150 pessoas, porque tinham muitas promessas de pessoas que iam participar, e que no final das contas foi um fiasco, né? A gente fez uma parceria com o Jornal Imparcial, o Jornal Imparcial divulgou o evento e colocou alguns outdoors para a gente, em contrapartida, eles tinham uma permuta, então eles mandaram 10 funcionários deles para assistir, então a gente não, na verdade a gente não ganhou dinheiro, o Imparcial ele promoveu, foi um co-autor aí do evento com a gente, e a gente, em troca, ele tinha direito a 10 entradas no curso, né, no evento. E aí eu, mais outros 2 professores e mais os meus 2 sócios que estavam na gestão do negócio, só que eles não eram professores, só eu era. Então era eu mais 2 professores e mais os 2 sócios na gestão do negócio. E aí, gente, foram 17 pessoas. Né? Umas 10 do Imparcial. 10 do Imparcial, ou seja, 7. Aí tu vai dizer 7 pagantes? Não, porque tinha papai, mamãe, minha sogra. Então só 4 pagantes. Porra. Um evento para 150 pessoas, com 4 pessoas pagando, é complicado. Né? Doeu, mestre? Doeu muito. Doeu muito. Quando terminou... E o pior, né? Com 17 pessoas na sala, o auditório de 150 com 17 pessoas, eu olhava assim na frestinha da cortina, né? Caramba, só tem... Aí eu conferia, né? Caramba, só tem 17 pessoas. Aí eu olhava e os professores... E aí? Tá lotado? Quase lotado. Pra eles não se sentirem tão desmotivados. Falei, galera, é o seguinte, tem pouca gente, mas nós somos profissionais. Vamos vender o nosso negócio. Tenho certeza que nós vamos analisar e avaliar por que não deu tanta gente. Nós vamos ter que identificar o problema. E daí nós começamos, demos um curso, foram 3 horas aí de uma imersão, de uma capacitação na área de marketing, logística e vendas. Esse era o tripé que a gente estava falando. Cada professor falou de um assunto. 17 pessoas. Ficamos muito decepcionados, claro. Foi uma grande decepção. Agora, a coisa pior foi o coffee break que sobrou, né? Sobrou o coffee break para 150 pessoas. Aí o rapaz do hotel perguntou assim, eu vou recolher isso. Não, senhor. Eu vou levar isso aqui tudinho para casa. Eu vou passar um mês comendo pão de queijo, bolo e coxinha aqui. Pô, tu não vai levar esse negócio daqui, não. Vai ficar aqui, esse negócio. Aí rapaz, é muito bonito isso. É bom essa história porque isso acaba mostrando para as pessoas o quanto não é fácil a nossa vida. Eu sentado no hotel, eu posso dizer, é o Hotel Brisamar, eu sentei nas escadarias do Brisamar comendo pão de queijo 1h da manhã, depois que o evento acabou. Os meus sócios já tinham ido embora, a minha esposa sentou do meu lado, a Michele, e aí eu falei assim, caramba, eu vou desistir disso. E comendo pão de queijo, né? Eu vou desistir disso. Mas por quê? Porra, um esforço danado, fizemos um negócio lindo, divulguei, as pessoas disseram que vinham, e não veio ninguém, veio só 4 pessoas que pagaram, pô. Aí, não, mas vamos avaliar e tal, deu muita força nessa hora.
No dia seguinte foi muito duro, porque os meus sócios chegaram para mim e disseram, não dá mais. Então eu levei 2 pancadas, né? Eu levei a primeira pancada, que o evento foi um fracasso, e a segunda pancada é que os meus sócios que estavam junto comigo no projeto disseram, ó, não dá mais, a gente está desistindo, a gente não quer nada, a gente vai só entregar e é melhor fechar a empresa. Aí eu já estava recém-casado também, né? E aquilo ali para mim era o meu negócio, né? Eu precisava daquilo, aquilo ali era a forma que eu tinha de ir para o próximo nível. Tinha outra fonte de renda na época? Eu era professor também, dava aula em algumas faculdades, mas assim, eu queria Teu coração algo mais. estava ali. Teu coração Aquilo ali é no tava meu negócio, né? E aí eu digo, caramba, aí eu fui muito... aí tem essa coisa da parceria, né? A gente quando tem alguém que vai ficar com a gente muitos anos, a gente tem que ver se essa pessoa vai estar com a gente nos momentos bons e ruins. E nessa hora, a minha esposa que era formada, estava se formando em publicidade, que nem era a área direta dela, né? Ela falou, não, deixa eles saírem, eu vou ser tua sócia nesse negócio. Eu falei, mas tua área é publicidade, tu já está trabalhando lá na Mirante e tal, não tem problema, lá é só um estágio, eu venho te ajudar aqui dentro, a gente vai fazer esse negócio junto. E isso foi muito legal, foi na época que a gente percebeu que a nossa relação ia longe, tanto é que nós vamos fazer ano que vem 25 anos de casado. E ali a gente começou, eu comecei realmente a entender e aí a buscar. E aí, gente, esse outra, acho que é outra dica importante. Dentro dos teus fracassos, o fracasso é uma fonte de estudo espetacular. É porque a gente só tem a visão do sucesso. A gente não quer olhar os fracassos. Não, fracasso eu não quero olhar, mas olhe onde era que ele fracassou. Olhe que o negócio inicialmente não funcionou tão bem quanto estava imaginando. Ou vocês acham que o McDonald's começou com sucesso? Não começou. O McDonald's começou muito mal. E ele só foi melhorar com o tempo. Com as avaliações, com a redução do tempo, com a mudança com as quebras de paradigma que eles tiveram. Então não é do início que as coisas começam. Então a gente tem que entender onde a gente errou. E ali foi um ponto importante que eu fui atrás do motivo dos erros. E aí eu comecei a catalogar. Um dos motivos. Todas as pessoas que disseram que iam para o evento, eu não construí algo formal com elas. Foi muito verbal. Eu vou. Não, professor, pode contar comigo. Nós vamos estar no seu evento. Fique tranquilo. Não tinha um Google Forms na época? Não tinha um link para enviar para fazer o pagamento? Não né? tinha o link para enviar, não fiz um cadastro. Eu fui muito no entendimento que as pessoas iam, porque gostavam do meu trabalho e tal. Outra coisa, a data. A data de um evento é muito importante. Boa parte das pessoas que iam eram alunos meus, porque eu já era professor na faculdade, em outras faculdades, né? Eu percebi, eu divulguei o evento em junho e eu disse assim, ó, a minha cabeça, sem entender muito bem no mercado, pô, deixa essa galera ficar de férias, que aí na primeira semana de julho, eu faço em julho, tá todo mundo tranquilo, acabou prova e tal, eles vão vir para o meu treinamento numa boa, para o meu evento. Beleza, mas foi um grande erro, porque nas férias o cara quer curtir, quer ir embora, quer ir curtir as férias dele, não ir para um treinamento, para uma palestra. E aí, quando retornamos de férias, eu falei, poxa, vocês me deixaram na mão, né? Mas, professor, foi essa data muito ruim. No início de julho, pô, caramba, todo mundo já com viagem marcada e tal. Beleza, eu vou fazer outro evento, vocês vão? Se o senhor fizer, a gente vai. Pode fazer que a gente vai. E aí eu remarquei uma outra data, e fiz um evento novamente nos mesmos moldes, só que agora é diferente. Uma data bem posicionada no mês de setembro, lembro bem, mês de setembro. Mês de setembro é um mês que eu tenho um carinho muito grande, eu gosto muito do mês de setembro. Foi onde a nossa empresa começou, foi onde a gente teve o primeiro fracasso, foi o mês que eu me casei, enfim, tem muita coisa boa no mês de setembro. E aí a gente vai fazer no dia tal de setembro, eu não lembro exatamente qual foi o dia. E aí a gente fez naquele dia só que, ó, você vai, vou, então preenche esse formulário bem aqui. Fiz umas fichinhas, todo mundo preenchendo o formulário, falei, paga logo o valor aqui. Já? Ah, tem que paga logo para te confirmar a tua presença. Aí dava o ticketzinho para ele, ou seja, profissionalizei o negócio. Difícil o cara não ir tendo pago, né? Ele já pagou, né? Aí o que aconteceu? Faltando uma semana pro evento, eu já tinha 120 inscrições. Falei, pô, o evento tá pago. Que maravilha, o evento tá pago. Era para 150, já tinha 120 inscrições. Falei, tô tranquilo, o evento tá pago, vou começar. Queridos,
quando o evento começou, era gente entrando, gente chegando, gente, eu acho que um foi passando pro outro. O auditório lá no próprio Brisamar, voltei pro Brisamar de novo, para 150 pessoas, eu comecei a me desesperar que não tinha mais lugar, e fila, e gente chegando. Aí eu fui lá na administração do local e perguntei, tem outro auditório? Tem, para 300 pessoas. Tá disponível? Tá. Liga o ar-condicionado que nós vamos para lá. E depois a gente acerta a diferença. E aí a gente foi pro auditório de 300 pessoas, ficou quase totalmente lotado. Foi um evento lindo, foi um sucesso absoluto. E eu digo que ali foi meu capital de giro. Começou o meu negócio, né? Ali eu comecei a ter condições de montar um escritório melhor, de começar a ter uma divulgação, entender de como é que as coisas funcionam. Fui me aprimorando, percebendo que era importante ser professor, porque isso dava autoridade para mim naquele assunto. E daí a gente começou. Foi daí que esse primeiro negócio funcionou, surgiu, né? Que foi o embrião da Faene. Da Faene. Que, na verdade, começou como Excelência, que é no primeiro momento ela é Excelência Consultoria e Treinamentos, que é essa empresa que foi criada a partir desse evento. Excelência Consultoria e Treinamentos Limitada. Quando a gente teve esse primeiro evento, a gente começou a se organizar, eu comecei a trabalhar, e aí o viés do curso corporativo começou a pegar. Por quê? Porque a gente começou a ficar mais conhecido no mercado, e as empresas, pô, caramba, essa empresa eu já ouvi falar, do professor tal, então é interessante dar um treinamento aqui. E aí a gente Naquele momento teve o boom dos cursos em company, né, também. Perfeito. A gente começou a fazer em company também, Potiguar, Centro Elétrico, que eram empresas já consolidadas, abriram portas pra gente, a gente começou a dar treinamentos para eles também. E daí a coisa foi dando consistência. A partir do momento que a gente percebeu que a gente estava criando realmente uma autoridade no assunto educação, eu falei, a gente vai ter que mudar um pouco esse nome. Vamos mudar para uma escola de negócios excelência. Ficou Escola de Negócios Excelência, que é a N. Muita gente, até hoje, conhece a Faene como N. Por quê? Porque lembra daquela época, e isso foi mais ou menos em 2010, né, que a gente teve essa mudança de chave, né? A gente foi para 2000 a partir de 2010 a gente começou a chamar Escola de Negócios Excelência, e a partir desse momento, é aquela história, gente, o empreendedor, ele sempre tem que ter essa coisa de querer criar algo novo, né? A gente nunca tem que estar satisfeito. Eu até estava conversando com o Raul aqui antes da gente começar, que a gente é insatisfeito por natureza. A gente acorda todo dia com algo, pensando em algo diferente, algo novo, algo... Quase obsessivo, mestre. É quase obsessivo, uma inquietude, entendeu? Teve uma época que eu tava tão maluco com isso que eu dormia com papel e uma caneta do lado. Aí eu acabei com isso, só que tu tem um celular, o celular tu digita também. Ou seja, de vez em quando eu acordo de madrugada e digito alguma coisa ou gravo, enfim... Pra gente não perder aquela coisa, né? Mas, mestre, antes de você partir para a história da excelência, que acho que é o grande ganho aqui da nossa trajetória, falando sobre sucesso, né? Você falou muito sobre empreendedorismo, a gente também falou sobre pessoas que são CLT, que podem até não se ver, mas também são empreendedores, porque empreendem em cima das suas horas de trabalho, e existe também o empreendedorismo, as pessoas que veem a própria carreira como um negócio. Claro, né? claro. E isso tem que ser considerado. Mas quando você fala da maioria das pessoas, você fala de gente que nem tenta. E aí você tem daqueles que tentam, né? E entre o processo de começar a tentar e a colher os primeiros resultados, a gente passa pelo que eu chamo de vale da morte, né? É aquele momento em que você está exausto de tanto ter plantado, mas ainda não começou a colher. A diferença do empreendedor, na minha opinião, mestre, está exatamente aí. É quando você mesmo nessa condição continua apostando. E acho que esse momento foi aquele em que você teve o fracasso no seu evento e, em seguida, no dia seguinte, perdeu o sócio. 99% das pessoas não continuaria a partir daí. Perfeito. Mas você, frente à sua fé, né, frente ao seu propósito, que era maior do que aquele fracasso, perseverou. Na realidade, gente, tem duas coisas que me motivaram muito. Primeiro, a responsabilidade por ter uma família. Sim. E segundo, porque eu queria ter algo mais. Aquela coisa do seguinte, eu quero conquistar mais. Eu sempre... fui assim uma pessoa que rompi alguns paradigmas, alguns entraves. Por exemplo, eu fui o primeiro da família a passar no vestibular. Na época só tinha a universidade estadual e federal, não tinha as particulares no primeiro momento. Então, eu lembro, um outro caso, né, porque é muita história para contar.
essa coisa de empreender, um dia eu cheguei em casa, eu já trabalhando, já dando aula e tal, só que eu namorava com meus pais, né? E às vezes eu surpreendia eles. Um dia eu cheguei em casa com um carro. Por quê? Porque eu não gostava de pedir o carro emprestado, entendeu? Eu não gostava. Eu disse, não vou pedir, é o carro deles, eu não vou pedir. Eu me virava. Só que eu estava começando a me deslocar muito, ia para a faculdade, ia dar aula e tal. E eu disse, rapaz, eu tenho que ter um carro. Aí eu comprei um Fusca, né? O pessoal até brinca, como é que o professor Ricardo entrava no Fusca? Eu tirei o banco da frente do Fusca, porque eu era muito grande, o Fusca era muito pequeno. Eu tirei o banco da frente para poder andar eu andava no banco de trás, pô. Era um negócio lindo, um negócio bonito. Só que o Fusca, gente, me deu mais trabalho que outra coisa. Eu passei só 3 meses com esse Fusca e vendi. Mas quando eu cheguei em casa com um carro naquela época não era todo mundo que podia ter. A minha mãe se desesperou. Ela chegou para mim e falou assim, onde é que tu arrumou dinheiro para comprar um carro? Eu trabalhando, eu trabalho, eu dou aula e tal. Um carro? Tu comprou um carro? Eu falei, comprei, eu não roubei não, comprei um carro. Aí, pô, foi aquele desespero e tal. E esse carro me deu muito trabalho, né? Acabei vendendo ele e fiz outra maluquice. Troquei um carro por um computador, porque eu achava que o computador iria gerar mais riqueza do que aquele carro. Porque aquele carro estava me gerando despesa. E o computador, na época, né? Um Lentium. Trocou um passivo por um ativo, né? Eu ia criar meus cursos e tal. Então, esse foi eu queria fazer esse parênteses, que eu acho que essa é uma fase da minha vida também que eu tenho que lembrar também. Então, voltando. Então, essa coisa de empreender... realmente foi um grande desafio esse fracasso, né? Mas foi um momento que eu tinha essa pressão, porque eu tinha uma família, minha esposa, eu já estava com uma filhinha pequena já, a minha primeira filha já tinha nascido, então eu já tinha essa responsabilidade e eu queria ter algo a mais, eu queria ter sucesso, eu queria ter retorno, eu queria poder fazer coisas que eu gostava de fazer. Mestre, tem gente que utiliza esse propósito que você usa para continuar, até hoje você continua, né, tendo como propósito a sua família, as suas filhas, a Michelle, enfim. Tem gente que se utiliza desse argumento para não fazer, né? É engraçado isso. Você acha que, no fundo, a desculpa verdadeira não é a família, é a pessoa que não tem coragem de tomar o risco? Eu acho que, no geral, as pessoas elas ficam muito receosas de passar aquelas barreiras, né? As próprias pessoas se impõem limites. Eu acho que o limite, ele não deve ser imposto por nós, porque o maior limitador do nosso sucesso somos nós mesmos. Eu acho que nós somos o grande limitador do nosso sucesso. Porque se a gente não tiver aquela vontade, aquela força para querer aprender, para querer desenvolver, outra coisa, gente, se tu quer fazer alguma coisa, tu tem que estudar aquilo. Tu tem que se debruçar naquilo, tu tem que aprender aquilo. Não adianta tu querer, isso é uma outra coisa que eu vejo muito. Por que tantos negócios dão errados no Brasil? Nós temos uma taxa de mortalidade na primeira década de 80%. Empresas que chegam até a 10 anos de vida é 20% do total das empresas. Essa fonte é do IBGE. Por que no Brasil tantas empresas morrem nos primeiros anos? Porque a gente empreende muito mal, a gente tem muita vontade, o brasileiro é trabalhador, mas ele não planeja, ele não estuda aquilo, ele não se aprofunda. Ele acha que só a vontade de vencer e de criar um negócio é suficiente. Eu vou dar um exemplo aqui recente, teve um restaurante que abriu há pouco tempo, lá na Lagoa. Eu ia visitar, né? Eu disse, abriu um restaurante novo. Uns 2 meses depois eu fui lá, já estavam tirando a placa. Aí eu disse, o que foi que aconteceu? Não, o restaurante não deu certo. Caramba, o cara fez todo um investimento, fez lá, botou placa, botou divulgação, criou, treinou gente. Com 2 meses fechou o negócio, não é possível. Planejamento zero, não teve... Nunca ouviu falar da palavra payback. Nunca ouviu falar. Então, gente, essa é a realidade. A maioria das vezes a gente pensa que o empreendedor dá errado porque não tem dinheiro. Não, às vezes, a maioria das vezes não é dinheiro, não é o crédito. A maioria das vezes é o perfil, é o conhecimento sobre aquele assunto. Você acha que o empreendedor ele quebra psicologicamente antes de financeiramente? Com certeza absoluta. E tem um outro erro também. Se eu olho alguém ganhando dinheiro do meu lado com um determinado negócio, eu acho que se eu abrir um negócio igual ao dele, eu vou ganhar o mesmo tanto que ele. Isso não é verdade. Não é verdade. Porque o sucesso que ele está tendo, ele tem todo um padrão, todo um planejamento, toda uma história que se desenvolveu ao longo do tempo. E abrir um negócio igual ao dele, não necessariamente eu vou ter o mesmo sucesso que ele teve. Eu preciso ter conhecimento naquilo, eu preciso aprender sobre aquilo. Eu sempre tive vontade de montar uma cafeteria.
Eu fiz curso, eu estudei, eu li e tal, e nunca tive... Virou quase um barista. Só que eu nunca botei em prática. Sabe por quê? Porque eu disse, isso aqui é um esforço muito grande pro resultado que vai me dar. Eu acho que não vale a pena eu entrar nisso. E negócios funcionam dessa forma. Tem negócios que não valem a pena. Você acha ele lindo, é uma coisa maravilhosa, mas é um hobby ou é um negócio? Se for um negócio, ele tem que te dar retorno. Agora, se for um hobby, eu gosto de música, eu quero comprar uma guitarra, beleza. Compra uma guitarra, compra um violão, uma bateria, faz o que tu quiser. Mas tu não vai ganhar dinheiro com aquilo. Aquilo é um hobby pra ti. Agora, se tu quiser ganhar dinheiro com aquilo tem que dar resultado, pô. Mestre, você citou que a vontade não é suficiente, né? Eu acho que quando você tem uma empresa, tudo depende do tamanho da empresa e do tempo de existência dela também, né? Se você tem uma empresa de 1 a 10 funcionários, a vontade ali do empreendedor e as coisas que ele faz diretamente é importante. Claro. Se você vai para uma empresa de 10 a 100 pessoas, já é totalmente diferente. É bem importante que aquele empreendedor tenha pessoas que tenham hard skills e soft skills superiores às dele em questões específicas. Porque não vai ser mais sobre o que ele faz, vai ser sobre o que ele é capaz de fazer as outras pessoas fazerem. Faz sentido, mestre? Perfeito. E outra coisa, ele precisa desenvolver pessoas, porque quanto maior a tua empresa, menos a tua presença ela vai ser vista de perto. Apesar de você ser uma grande referência, você ser aquela pessoa que as pessoas acreditam e tal, mas tu não vai estar o tempo todo na empresa, o dia a dia de cada organização, se tu tiver filiais e tal. Tu tem que ter pessoas que acreditam nos mesmos ideais que você, para estar junto com você nas lideranças. Eu acho que a proporção que a empresa vai crescendo, o grande desafio é formar lideranças. Eu acho que esse é o grande desafio. E hoje, voltando à Faene, a Faene já tem quantos anos e são quantos funcionários hoje? Bom, hoje, a Faene, entre professores e administrativo, nós temos cerca de 30 pessoas. Nós já tivemos quase 100. É claro que o negócio de educação ele mudou muito, principalmente no período pós-pandemia. Se você olhar as grandes instituições de ensino que tinham muitas unidades, hoje elas estão com uma unidade, porque hoje eu tenho ensino híbrido, semipresencial, online, eu tenho muitos formatos de educação. Né? E hoje eu, Raul, se eu quiser abrir uma pós-graduação registrada no MEC, eu posso, né? Pode. Tem esse grande diferencial você pode ter um parceiro e o MEC hoje libera. Então, hoje a educação ela tem muitos formatos, né? Então, não tem necessidade de você ter uma estrutura gigante. Hoje, muita tecnologia substitui boa parte das coisas. Por exemplo, eu já tive 4, 5 pessoas cuidando da parte acadêmica e administrativa que não há necessidade hoje, porque eu já tenho tecnologia suficiente e hoje eu posso ter 1, 2 pessoas cuidando dessa parte. Então, a área de vendas... Hoje eu tenho, a área de vendas sempre é muito forte, porque eu digo que todo mundo é vendedor dentro da instituição, mas hoje eu tenho uma pessoa fisicamente na empresa como vendedor e tenho um time de vendedores que ficam em um outro estado e que trabalham aquele call center, aquela coisa do dia a dia e tal. Fazem um processo de LDR, SDR, né? Isso, exatamente. E eles já entregam para a gente, vamos dizer, no segundo nível, para a gente fazer o fechamento. Então, isso tudo faz parte, né? Eu acabo tendo mecanismos que não precisa eu ter uma organização tão grande, né? E uma outra coisa também que você tem que perceber, o negócio, a gente precisa saber o seguinte, qual é o resultado? A Faene, assim, é um filho que eu tenho o maior carinho, mas é aquela história, ele tem que dar resultado para mim, o negócio tem que dar resultado. Então, o negócio Faene já deu mais resultado? Já. Hoje ele dá resultado, continua dando, por isso ele existe. Mas teve um determinado momento que eu percebi que só o negócio Faene não era suficiente para sustentar os meus sonhos, os meus objetivos e, ao mesmo tempo, a estrutura que a gente montou. Porque para você ter uma instituição de ensino superior, você precisa ter uma estrutura. Você precisa ter biblioteca, sala de aula, auditório, área de vivência e tal. Precisa ter uma estrutura física. E com essa redução do número de alunos presencial, a estrutura física grande já não era tão relevante. Então eu precisava de algo que me ajudasse a desenvolver até aquela estrutura funcionando, robusta, mas que eu tivesse um outro negócio dentro do negócio. Foi daí que veio a ideia do nosso segundo projeto educacional forte, grande, que foi o projeto do colégio, da escola, Objetivo, que veio a partir de uma vontade minha de não criar um outro negócio. Na verdade, eu não queria criar um outro negócio, eu queria alugar a faculdade, o prédio da gente durante o dia e a faculdade funcionar à noite. Aí eu chamei outros 2 sócios, que na verdade eram 2 amigos. Um era amigo, o outro eu não conhecia, né? Era irmão dele. E aí fiquei conhecendo a partir dali e falei, gente, você já tem escola. Vocês não querem fazer uma outra unidade na região da Coama? Porque vocês têm no Anil, vocês não querem fazer na Coama? Porque lá na Coama é um local muito bom, tem muito público ali e tal.
Aí ele disse, tá bom, eu vou pensar. E aí a gente reúne de novo. Eu disse, beleza, olha, eu vou conseguir alugar. Uma semana depois eles me chamaram para um almoço. Eu digo que aquele almoço foi aquele almoço que me laçou. Isso foi a pior. Eu não devia ter ido. Não devia ter aceitado aquele almoço. Aceitei e me arrebentei. Eles disseram assim, Ricardo, é o seguinte, a gente tem uma proposta para ti. Eu falei, que proposta? Vocês não gostaram do preço do aluguel? Eu disse, não, tá bom o preço. Então vamos fechar, senão calma. Nós estamos com uma ideia de trazer uma franquia para cá de escola, que é o Colégio Objetivo, que já teve em São Luís há muitos anos atrás. E a gente está com vontade de trazer a franquia para cá. Só que é um outro negócio. Eu tenho já a minha escola, eu quero criar um negócio novo com meu irmão, tá aqui. E eu queria que tu entrasse com a gente como sócio no teu prédio. Eu falei, rapaz, tu quer me meter em confusão, eu não conheço nada de escola. E daí começou o Colégio Objetivo, eu, os dois irmãos, que são Felipe e Paulo Mussalem, e mais a minha esposa Michele. Então ficou nós 4 como sócios do Colégio Objetivo. Começamos em 2018, a escola, que hoje... Eu digo que a escola, diferente da faculdade, é uma coisa onde o presencial é fundamental. Então, eu uso toda a estrutura, eu tive que aumentar a sala de aula, porque o fluxo de aluno é muito grande. Então, o negócio escola hoje é um negócio importante dentro do nosso portfólio, é um negócio importante para a gente, muito importante, e faz aquela infraestrutura que a gente tem ser utilizada 100%, né? Durante o dia e parte da noite também. Então, essas coisas a gente sempre tem que estar buscando alternativas para o teu negócio, porque o negócio, gente, ele muda ao longo do tempo. Nós que estamos na educação, por exemplo, trabalhando com educação há tantos anos, essas coisas elas vão se redesenhando e você precisa acompanhar isso. E essa adaptabilidade ela precisa acontecer a toque de caixa, senão... O tempo todo, porque senão tu é engolido pelo processo, né? Nós estamos tendo aí tantas tecnologias, inteligência artificial, tanta coisa acontecendo e a gente precisa estar junto com eles. Aquelas pessoas que foram contra o Uber, por exemplo, eu acho, assim, hoje as pessoas ainda falam assim, de forma pejorativa, a uberização, não sei o quê. Gente, o Uber chegou e transformou e ponto. Talvez ele não seja um negócio legal daqui a 1, 2, 3 anos, 5 anos, e a gente vai buscando sempre alguma outra alternativa. A inteligência artificial está aí, cada vez mais aprimorada, cada vez mais... Talvez vai substituir alguns postos de trabalho, mas vai criar outros. O que a gente precisa entender é onde é que eu me encaixo nisso. O meu negócio, e aí, não está dando, então eu vou ter que adequar ele. E aí, com a primeira mão, hein? Vou contar um negócio aqui, primeira mão, ninguém tá sabendo ainda, tá começando agora o projeto. Olha só, novidades aqui no podcast. Novidade, mais um grande projeto que a gente fechou. Agora, já, esse ano, nós já somos responsáveis, né? Como a educação se transforma muito, e o braço da educação online, a gente tem hoje uma educação presencial e semipresencial, né? Ou seja, você hoje faz faculdade na FAENE, você pode assistir presencialmente a aula, pode assistir em casa e tal, nós temos toda essa tecnologia disponível. Só que nós não temos o curso efetivamente online, EAD, vamos dizer assim, a educação à distância, nós não temos. 100% gravada e tal, não temos essa expertise. O que é que eu fiz? Eu como Colégio Objetivo, e uma coisa puxa a outra, negócio puxa negócio, né? O Colégio Objetivo, gente, é um grande grupo educacional lá do Carlos de Gênio, né, que montou o Colégio Objetivo, e ele é o dono da marca Unip, né, que é hoje a 3ª maior instituição de ensino online do Brasil. E o que é que nós fizemos? Trouxemos a Unip para o Maranhão, que ela tinha saído daqui, e agora nós somos o representante, a partir de 2026, estaremos com os cursos EAD, onde houve uma mudança, né, do marco regulatório da educação digital, educação superior digital, ela mudou, agora precisa ter momentos presenciais, enfim, teve muita coisa. Então, o nosso grupo educacional agora tem a Faculdade FAENE presencial, o Colégio Objetivo no ensino menor e a Unip na educação à distância. Ou seja, a gente tem que buscar sempre estar entendendo o mercado e participando dele. Eu estou contando aqui muita história para vocês para saber o seguinte, ao longo desses anos todos eu não fiquei sentado no resultado. Eu tive um bom resultado há 20 anos atrás. Tive, mas as coisas mudaram. O mesmo resultado que eu tive eu não estou tendo, então eu vou buscar outros negócios. O que você acha, mestre, dessa história do empresário capitalista do mal que na calada da noite fica conspirando para explorar cada vez mais a mais-valia do bom trabalhador? Tem uma história do nós contra eles que não ajuda ninguém, né, mestre? Gente, olha, é o seguinte, é claro que isso é uma discussão, muita gente vai até me criticar, pode ser que eu tenha um hater por aí, né, alguém que vai falar mal de mim,
Quem não tem é porque não é relevante, né? Mas eu vou dizer um negócio para você, gente. Vamos pensar como empresário e vamos pensar também como uma pessoa que está ali vendendo o seu trabalho. O empreendedor, o empresário, ele está ali, ele corre todos os riscos. É o dele que está ali na reta. É ele que vai ter que assumir as responsabilidades, porque quando uma empresa quebra, quando uma empresa entra em concordata, a responsabilidade é do empreendedor, não é do funcionário. Então, a gente tem que entender o seguinte, todo esse risco, olha a quantidade de desafios que eu já tive, essa coisa lá do evento que não deu certo, num outro momento da minha vida, para construir o prédio, eu vendi minha casa, fiquei morando de aluguel, e para construir novamente, ampliar o meu negócio, eu vendi um apartamento e comecei a construir uma casa para morar. Ou seja, isso faz parte do processo. É o risco. Se fosse o pouco, você estava dando all-in, né? Pois é, all-in, exatamente. Ou seja, a pessoa tem que entender que o desafio de empreender é muito grande, o risco é muito grande. Ainda mais num país, gente, que a carga tributária é gigantesca. E complexa, quase incompreensível, né? Exatamente. E tem mais um detalhe, a gente ainda tem aquele estigma de, como você falou, de pessoas que estão usurpando de alguém, né? Nós estamos trabalhando e tendo resultados, mas alguém está sofrendo, aquela coisa do sofrimento. E não é verdade, a gente tem que estar conquistando, está gerando emprego, está buscando alternativas, está criando negócios. E eu acho que é assim que tem que funcionar. O Estado não precisa ser tão grande para sustentar a economia. O Estado tem lá a sua função. A economia de uma cidade, de um estado, de um país tem que rodar por conta própria. Tem que ter vida própria, tem que ter um negócio funcionando. Então, é claro, alguns vão discordar de mim, paciência, mas eu fui criado dentro desse universo de negócio, de capitalismo, que é o que dá resultado. Se você for comparar com outros negócios, com outras áreas, né, com países que entram no outro caminho, a gente vê que o sucesso não funciona. Não funciona lá. Então, eu acho que isso infelizmente, é um conceito que as pessoas precisam repensar, porque o empresário é a grande mola, é o grande sustentador dessa máquina toda, porque toda vez que se cria eu sei que o papo aqui não é no viés político, e nem eu estou falando aqui como empresário, né, como empreendedor. A gente tem que entender o seguinte, toda vez que se cria algum benefício, alguém tem que pagar esse benefício. Esse benefício ele não é criado como uma mágica, ele não vem do nada, ele vem porque ele vai realmente, nós temos pessoas que precisam, mas alguém está pagando essa conta. E outra coisa, o benefício não pode ser eterno, não pode. A gente não pode ter um sistema de benefício a vida inteira. Recentemente eu vi alguém comemorando que há 20 anos ela faz parte de um determinado programa de benefício. Gente, alguém que está há 20 anos num programa de benefício, ele não está mais gerando riqueza. Ele se acomodou naquele processo. E a gente precisa entender, e hoje é um problema. Hoje nós temos um problema na hora de empreender, que é mão de obra. Aí algumas pessoas chegam e falam assim, tu tem problema de mão de obra porque vocês não pagam bens. Não, gente, mas como é que eu vou pagar mais se cada salário que eu tô... Você pensa que o salário de um funcionário é só aquilo? Não. Existem os encargos, os tributos que você paga sobre aquele salário. E todas as responsabilidades que tu tem em cima daquilo. Né? Você tem que bancar uma situação. Hoje aumentaram mais ainda a questão da licença. Tudo bem, tem que ter licença, mas isso também é retorno para dentro da empresa. Né? Pode até ser positivo para alguém, mas tem que lembrar que alguém está pagando essa conta e é o empresário. Né? E outra coisa, gente, mais uma vez, os benefícios precisam existir? Precisam, o social é importante, claro que é. Existem regiões muito ruins no país, mas isso não pode ser algo que nunca vai acabar. Tem que ter um início e um fim. Aquelas pessoas que precisam daquela situação, elas precisam ter um momento que elas vão ter que sair daquilo. Por quê? Porque senão aquela conta ela vai sempre estar ampliando, a gente vai ter uma carga tributária cada vez mais gigantesca, e isso é um grande entrave que nós temos para empreender também. Seria como você tomar um antibiótico forte e nunca fazer o desmame, né, mestre? Nunca, exatamente. Imagina tomar um antibiótico durante 50 anos. Pois é. A gente tem que pensar um pouco mais nisso. Eu acho que... E outra coisa, gente, aqui a gente tem muita história para contar, mas... Às vezes o tempo... Depois a gente grava um outro podcast para falar de mais história. Por favor. Mas eu queria que, se fosse para
Eu não gosto de dizer que é conselho, né? Mas assim, algumas dicas de alguém que já passou por algumas coisas, né? Empreender é sempre algo desafiador, né? Desafiador por quê? Porque você precisa conhecer daquilo, você está num cenário que normalmente não é um cenário muito favorável, a gente tem ali tributo forte, dificuldade de crédito. Eu tive muita dificuldade de crédito, muito. Eu estava precisando construir o prédio e sempre tive muita dificuldade. As pessoas querem dar crédito para quem tem já tem lastro, para quem tem garantias. Caramba, eu não tenho garantia. E aí, eu não tenho, tu não vai me dar? Não, tu não vai acreditar no meu negócio? Não, tu precisa me dar uma garantia. Então, a gente sempre tem muita dificuldade. Mesmo no país com tantas dificuldades que nós temos para empreender, a gente ainda tem muitos empreendedores aqui. O Brasil hoje é o segundo país que mais empreende no mundo. A gente só perde para os Estados Unidos, ou é o segundo ou é o terceiro, porque o Reino Unido também empreende muito, né? Então, nós estamos ali entre os 3 países que mais empreendem. Então, o Brasil é um país de empreendedores, sim, é. Mas a gente tem que melhorar a qualidade de como empreender, né? A gente tem que empreender com conhecimento, empreender com sustentabilidade, né? Essa coisa de desenvolver um negócio, a coisa do growth, né? De desenvolver um negócio sustentável, que realmente dê resultados, que realmente te dê retorno. Isso é muito importante. E outra, avaliar se aquele negócio ele sobrevive. Às vezes, quando eu faço atividades simples dentro da faculdade, uma determinada disciplina, os alunos vão lá e vão fazer uma avaliação da produtividade daquela organização. Está lotado, o tempo todo cheio. Fiz uma situação dessa há uns 2 anos atrás num restaurante, lotado e tal. Na hora que eles foram fechar as contas, era prejuízo todo mês. Como é que o restaurante funcionava e sobrevivia? Empurrando conta, pagando atrasado. Famosas pedaladas. Se envolvendo em mais dívida, aumentando o teu passivo. E assim ele sobrevivia. Mas era um restaurante que vivia lotado, um monte de gente, tinha fila, mas não tinha produtividade. Então, gente, tu tem que avaliar se o negócio está funcionando bem. Então, vamos lá, empreender. 3 coisas importantes. Ter conhecimento, entender que vai ser difícil. E outra coisa, você vai dormir pouco e trabalhar muito. Porque o teu resultado, ele é proporcional ao teu esforço. Gente, não acreditem em resultados altos com esforço baixo. Não acreditem nisso. Porque tem coisa ruim ali. Só se for uma pirâmide da vida. De drogas, ou alguma coisa do gênero. Mas, normalmente, essa coisa para funcionar, o esforço ele é proporcional ao resultado que ele vai te dar. Se tu tem um grande esforço, tu vai ter provavelmente um grande resultado. E nem sempre isso é verdade. Às vezes tu tem um grande esforço e o resultado não sai. Por quê? Porque tu planejou errado, porque tu não trabalhou bem. Então, é isso. Conhecer bem o teu negócio, entender que tu vai ter que te dedicar muito e que não vai ser fácil. Então, se vocês estiverem preparados para isso, siga o professor Ricardo, vai estar aí sempre disponível para ajudar. Como é que a gente pode ficar em contato com o professor Carreira nas redes? Bom, eu tô aí porque não tem jeito, né? Tem que estar nas redes sociais, né? Isso foi um outro desafio, porque a gente não entendia direito, mas foi aprendendo o que é um bom microfone, o que é uma boa luz, um bom equipamento de imagem e tal. E hoje a gente tem em todas as redes sociais, o arroba é o mesmo, é o ricardo.carreira, tanto no Instagram, quanto no YouTube, no LinkedIn. O Facebook está meio desativado, ultimamente eu não estou atualizando, mas nessas 3 redes pode me procurar por lá. Se precisar de alguma informação adicional, o professor Ricardo vai fazer o possível para ajudá-los. Gente, recebemos hoje aqui Ricardo Carreira, sócio fundador da FAEN, Escola de Negócios Excelência. Incrível conhecer tua trajetória e sempre que eu converso contigo eu descubro outras coisas novas, né? Essa história do Grupo Lusitana foi simplesmente sensacional, fantástica. A gente vai estar com Carreira num super evento que a gente vai já mostrar para vocês, né? Vocês vão ficar por dentro. Evento só para convidados, fiquem espertos. E muito bom ter Mestre Carreira aqui comigo neste primeiro episódio do podcast que a gente ainda não deu nome. Vamos criar nome para esse podcast. Pode fazer até uma enquete, né? De repente. Qual é o nome? Eu sugeri o Lamarcast aqui, mas a minha assessoria já imediatamente vetou foi total. Furiosamente. E não foi... Olha aí, viu? Vamos fazer uma enquete aí. É isso, Mestre. Obrigado. Show, obrigado, parabéns, tempo, sucesso. Obrigado. Sucesso. Gente, estamos encerrando agora aqui o podcast. Iremos com o Mestre Carreira. Um abraço.